A gente está de volta e para conversar agora sobre educação e mercado, professor, palestrante, escritor Nailor Marques Júnior com a gente. Nailor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os que acompanham a gente toda semana. Bom, a gente está vivendo um momento um tanto tenso na educação aqui no estado do Paraná, escolas ocupadas, ameaça de greve. Na verdade, Ronaldo, nós estamos vivendo um momento muito grave no Brasil. O Brasil ficou reduzido a uma mesquinharia. O Brasil hoje não tem mais nenhuma discussão séria. Toda discussão no Brasil é sempre reduzida a nós contra eles. E vai mudando um pouco. Uma hora o nós é um, outra hora o eles é outro. Entende? E na educação, essa discussão chegou com a invasão das escolas, com a ocupação das escolas. Em relação a isso, eu tenho algumas opiniões. Primeiro que eu não sou contra a discussão, eu já disse isso aqui uma vez, sou totalmente favorável à discussão de qualquer alteração, tanto de ensino fundamental, que já vem sendo discutida, quanto a de ensino médio, que também já vinha sendo discutida, só que nunca sai do papel. Quer dizer, debater é necessário. Porque é a base da democracia, é a base da educação. Queria até dizer uma coisa aqui para as pessoas. Como que você pode discutir educação parando uma escola? Não faz sentido, isso não tem sentido. A partir do momento que você fecha, você praticamente não discute. Sim, quem, na verdade, porque aí você seleciona um grupo e diz que é esse grupo que vai discutir e o resto. Né? Então, vê, as escolas são ocupadas mais ou menos por 5%, 3% dos alunos e o resto. Eles não fazem parte disso, essa minoria de privilegiados, né, que se autodenominou privilegiados, que são os capazes de discutir, não. E aí o restante fica, inclusive, alheio, né? Alheio. Pode até não, digamos, ter muita motivação, muito interesse em participar, mas se estivesse debatendo com todo mundo lá, talvez mobilizaria mais gente. Ronaldo, em 1996 foi votada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Ela deveria estar completamente implementada no Brasil em 10 anos, 2006, nós estamos em 16, 20 anos. E uma das coisas que ela propunha era, eu sei porque eu dei infinitas palestras sobre isso, Brasil afora, era a de que a gente trabalhasse temas transversais. Não é? A cidadania é um tema transversal. Por que os professores não digam assim, olha, vamos ter aula, gente, para tudo aqui. Vamos continuar com as aulas sim, para não aumentar, veja, só a escola pública está parada, há um abismo já entre a pública e a privada. Se a pública para, esse abismo aumenta, as pessoas têm que saber disso, não é? Então eu pego o professor, digo, os professores vêm, vamos trabalhar. No contraturno a gente monta um grupo de discussão e no horário de aula, de modo transversal, a gente discute esse tema. Discute PEC de controle de gastos, discute tudo que um cidadão tem que discutir. Ora, a gente vai para a escola para ser ensinado. Né? Muita gente diz que a gente vai para a escola para ser educado, a escola educa, a casa ensina, essas bobagens que se falam por aí. Todo mundo vive num processo de ensino-aprendizagem. Sempre a gente ensinando e aprendendo em mão dupla. Agora, o que sobra da educação o que sobra do ensino-aprendizagem é que é a educação. Então, o que vai sobrar da discussão desses meninos, não é, com os professores e com a sociedade, se for o caso, num contraturno, chamar a sociedade também para a escola, é que é a educação. Acho que isso é que é importante. É isso que está faltando, maturidade nessa discussão. Agora, virou uma questão política. Não é? Virou uma questão político-partidária, desculpe. O cara vai lá e quer... Não, nós achamos assim, aí o cara vai lá e picha na escola dele. Fora TM, fora não sei o que lá. Quer dizer, não existe isso. Eu não posso pichar a escola que eu estudo. Esse é o primeiro sinal do que eu não me importo com ela. Eu não posso quebrar as cadeiras, eu não posso sodar o portão, como fizeram algumas, ou colocar cola. Não pode fazer isso. Porque é o primeiro sinal de que eu não respeito aquele ambiente como o meu ambiente. Acho que isso é uma coisa muito importante. Até porque, como você disse, aquele ambiente é meu também, né? Sim, e aquele ambiente é da comunidade inteira. É também da comunidade. Isso é uma coisa importante. A escola não é do aluno, nem é do professor, nem é da prefeitura ou do Estado. A escola é de toda a comunidade, não é? Porque esses alunos vão embora, eles vão passar, não é? Mas a escola vai permanecer ali. Outros alunos virão. Que a educação brasileira não presta mesmo. Eu venho dizendo isso faz um tempão. Né? Agora, a grande questão é ocupar a escola não é o caminho para fazer isso. Desculpe, não é o caminho. O caminho é manter a escola aberta, continuar com a aula e trazer a discussão de modo transversal dentro das aulas. Eu acho que isso é a coisa mais importante e mais madura. O que você está defendendo, Nailor, não é que os professores, digamos, mantenham esses temas distantes da sala de aula. Muito pelo contrário, né? Que tragam isso, inclusive, em toda e qualquer aula. Exatamente isso. Quando você fala em temas transversais, você está falando assim, na aula de matemática, vamos discutir. Sim. Na aula de biologia, vamos discutir. Na Exatamente aula de isso. artes... Exatamente isso. Por quê? Porque, veja só, o professor de matemática pode ir lá, se ele for um professor ali, se não for um professor assim, comprometido com nós ou com eles, ele vai lá e coloca
por exemplo, a PEC do controle de gastos, que agora está tomando conta de tudo. Ela precisa ser discutida? Claro que precisa. Ela foi entubada nas pessoas? Foi, porque a sociedade não está acostumada a discutir. Quando discute, discute sem fundamento. A questão é, um professor de matemática vai lá e dizer o seguinte: seja dona de casa. Se você não tem o dinheiro para gastar, o que se faz? Você empresta dinheiro no banco, mas o dia vai ter que pagar. E vai pagar com juro. É simples assim. Se tem que ser por 10 anos, por 20 anos, por 5 anos, eu não sei. Mas que precisa diminuir a farra da gastança do dinheiro público, precisa. Não é? Nós já falamos aqui, inclusive no dia do debate, nós não somos contribuintes, nós somos pagadores de impostos. A gente quer ver esse dinheiro de volta. Aí as pessoas comparam a nossa sociedade com, por exemplo, a Bélgica, comparam a nossa sociedade com a Holanda. Só que a gente tem que esquecer uma coisa. Nos bons tempos, ou maus tempos, sei lá, a Holanda e a Bélgica esfolaram o Caribe e a África. O que eles fizeram? Eles foram lá na África, esfolaram o Congo, esfolaram uma série de ilhas do Caribe com cana-de-açúcar, com uma série de coisas, e pegaram essa riqueza e distribuíram para o povo da Holanda. Então hoje todo mundo fala da Holanda, mas ninguém fala como é a história da Holanda na exploração desse povo. Eles tiraram riqueza de um lugar e jogaram em outro. O Brasil está tendo que tirar a riqueza dele mesmo para jogar para ele mesmo. Né? Agora, você só tem condição de distribuir a riqueza que você tem. Se você não produz riqueza, como vai distribuir? Muito bem, nós estamos conversando com o professor Naylor Marques Júnior e a gente está ainda dentro desse cenário com a possibilidade de uma paralisação. Foi votado, inclusive, um indicativo de greve. Nós estamos falando da questão da ocupação, que é importante dentro desse debate, desse cenário, mas também, inclusive, dentro da universidade, o risco de uma paralisação em virtude de alguns descompassos com o governo, porque o governo do Estado, de fato, está descumprindo algo, um acordo fechado por ele mesmo com os servidores das universidades. E aí, nesse cenário? Sim, mas também penso uma coisa aqui. Toda vez que eu vi greve, olha, eu fiz 2 cursos aqui na Universidade de Maringá. Toda vez que eu vi greve, eu vi assim, a sua análise é assim, precisamos ver melhores salários, melhores salários, melhores salários. Será que essa é a única questão da educação? Só é essa questão? Será que todo o problema da universidade, das universidades brasileiras, das universidades paranaenses ficou reduzido a isso? Não pode ser. Me desculpe, que parece que tem muito mais coisa lá dentro que precisa ser discutida. E a comunidade precisa saber. Se você verificar, você fala assim, a universidade entrou em greve. Eu me lembro de uma vez que alguém ficou em greve 6 meses. E chegou uma hora que ela voltou porque as pessoas se acostumaram com isso. Assim como foi a dos bancos. As pessoas descobrem um caminho alternativo. Nós estamos vendo outros tempos. Precisamos encontrar outras formas de solução. Eu não estou dizendo que tem que ter greve ou não tem que ter greve. Eu não estudo na UEM. Né? A UEM não ataca diretamente a minha vida, mas ela ataca a comunidade. Então eu acho que as pessoas têm que pensar, não só a UEM, como todas as universidades. Mas eu penso a mesma coisa numa empresa, né? Já que nossa coluna é educação e mercado de trabalho, eu penso a mesma coisa. Como se resolvem os problemas dentro da empresa? Ou você resolve os problemas, ou ela fecha, ou ela quebra. Só que o Estado não pode quebrar. Entende? Não? Porque se o Estado quebrasse, a Venezuela estava fechada. Né? A Venezuela já tinha fechado as portas há muito tempo. Na verdade, o Haiti já tinha fechado as portas há muito tempo. Além dos problemas que ele tem, ainda vem um furacão, para dar mais problemas ainda, vem um terremoto, que dá mais problemas ainda. Um Estado não fecha, então isso que eu preciso entender. Né? As pessoas precisam parar um pouco para pensar se vale para a empresa discutir o problema para ela se manter aberta, para o bem de todo mundo, para o Estado vale a mesma coisa. Eu acho que precisa pensar um pouco mais globalmente. Então, olha, vamos fazer uma assembleia? Vamos chamar a comunidade para a assembleia. Não é? Eu nunca vi uma convocação, a comunidade vem para cá para a gente poder explicar o que é que está acontecendo. Vai lá alguém do sindicato e explica, ó, é assim, essa é a razão e nós vamos fazer ponto final. Eu acho que isso é o reverso, é alguém impondo de novo. Né? E é difícil quando a gente tem isso em nome da dita democracia. Democracia é uma coisa que ninguém sabe muito bem explicar o que é. Eu tenho minhas preocupações. Volto a dizer que eu não sou contra nada. Eu sou a favor das discussões, e discussões maduras, sem essa paixão. Porque sempre parece que você tem que estar envolvido num partido. Se você não é de um, é do outro. Né? Você não pode ser só um livre pensador. Você só não pode ser uma pessoa que tem opiniões. Né? A gente não está muito acostumado com isso. Tanto que eu sempre brinco, estava brincando aqui. Assim que a gente termina aqui e posta, sobe para as redes sociais, eu já começo a apanhar. Né? Termina aqui, as pessoas já começam. Eu já tenho os inimigos que são cativos. Não é? Quer dizer, não importa o que eu vou falar, o cara quer reclamar. Naylor, até a semana que vem. Legal, obrigado. Até a semana. Naylor Marques Júnior esteve com a gente em mais uma conversa aqui no Ponto Com News e a gente agradece você pela companhia, por você ter escolhido a Band. Um ótimo dia para você, a gente se fala amanhã.